você tem vivido. Eu estava ali, eu estava agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na casa dele. É como nós estamos dizendo, tantos queriam estar tendo essa oportunidade que eu e você estamos tendo. Não podemos, né? Mas glorificamos o nome do Senhor por ter chegado aqui nessa noite. Vamos louvar e vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de realizar todas as coisas. Basta que eu e você tenha total liberdade para ir agir nessa noite. Aleluia. Jesus estava no meio de uma grande multidão, estava com os seus discípulos, aquela grande multidão parou para querer ouvir mais, para querer saber mais. Ele se retirou para um lugar mais deserto, distante das aldeias vizinhas, para falar, para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor, para dizer a palavra da verdade, porque Ele mesmo é a verdade. E no meio daquilo ali, o povo que seguiu, que estava ali, realmente, alguém foi levado, porque não dizer uma grande multidão, se passou desapercebido e perceber que o lugar que eles estavam não tinha onde se comprar azeite, não tinha onde se comprar pão, não tinha onde se comprar peixe. Ia chegar um momento que a fome ia apertar, e aí? Mas o interessante é que em meio à grande multidão, o que nós acabamos de ler aqui, tinha um jovem, tinha um menino, tinha um rapaz que foi precavido, que saiu de casa pensando, não, eu vou ali, eu vou ver, eu não sei a hora que eu vou voltar, vou botar aqui na minha sacolinha só 5 pães e 2 peixinhos, talvez, não só para saciar minha fome, mas quem sabe se alguém tiver perto de mim, sentir também o desejo, eu possa compartilhar. Eu vou levar porque eu não sei o dia, a hora, o momento em que a fome vai apertar e a necessidade vai vir, eu vou preparar. E o que me chamou a atenção é que não foi nenhum dos discípulos que estavam com Jesus, nem foi nenhum outro sequer. E nesse trecho Deus começou a tratar comigo, falar comigo de uma maneira tão gloriosa que eu me debulhei em lágrimas. Eu digo, poxa Jesus, não foi ninguém conhecido. Tu não mencionou nem o nome do moço, mas tu trouxe a história de alguém desconhecido e colocou aqui na Sagrada Escritura, tornando conhecido para mim e para você nessa noite. Olha só que coisa linda. Em meio a essa trajetória, a gente vê o Senhor tratando, o Senhor já arquitetando e sabendo a maneira que Ele ia falar, a maneira que Ele ia tratar, a maneira que Ele ia ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele chegou para Filipe, Ele disse assim, esse povo, faz tempo que o povo está aqui, já deve estar com fome. Nos outros evangelhos ele se moveu com paixão. E aí, o que é que nós vamos dar? Onde é que nós vamos comprar comida para dar para toda essa multidão comer? Ele sabia o que estava preparado. Só que a própria do Senhor provar um daqueles e ensinar aquela toda a multidão. Ele queria provar que Ele era Deus, que não parecia não. Vocês estão entendendo? Ele não tinha para que provar, Ele era Jesus. Todo mundo ia saber disso, mais uma vez, realmente. Ele era aquele Jesus que operava milagre, aquele Jesus que curava os enfermos, aquele Jesus que a gente prega nas praças, aquele Jesus que a gente sai evangelizando, porque aquilo que a gente recebeu, encontrado, a salvação, a libertação, a gente quer também. O que é bom, a gente quer dar o que é bom. Ele estava querendo experimentar, Filipe. E aí? Como é que está aí a tua fé? Como é que está? Você reconhece verdadeiramente? Você é um discípulo, você está aqui comigo. E aí? Para que você foi chamar? Ele testou. E eu entendo que Jesus ele só testa, ele só prova porque Ele ama, que Ele quer ensinar, que Ele quer ensinar. Ele faz que nós sejamos experimentados nele. Para que a gente tenha, sabe o quê?
o que contar da parte dele. Aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos na sua sacola. Quando foi perguntar, e aí, está todo mundo se apertando de fome. Ele poderia, meu irmão, muito bem, dizer assim: não, eu trouxe para mim. Eu posso, o que eu posso fazer, eu diria que mais alguém. Se alguém aqui não se precaver, é problema, ninguém não se preparou. Mas não, eu entendo que fazer a missão é exatamente isso. É renunciar a si mesmo. É obedecer a voz do mestre, sabe? É ir contra a lógica humana. Quando Deus disse: desce ao Egito, se levantou muita gente para dizer: você é doida, Marita, você é louca, você pirou, você vai sair, olha só, na zona de conforto, você vai num ambiente bom, você vai sair daqui para ir para um lugar que você não sabe nem como é que vai ser. Não sabia para que eu ia ser chamada. Eu sabia que a partir do momento que a gente se alista neste exército, passamos a ter um general. E é ele quem comanda tudo. A minha missão e a sua é se preparar exatamente para quando ele dizer assim: agora marcha. A gente marcha. Aí veio essa palavra, Deus começou a trazer isso, trouxe isso, passava um filme na minha visão, na minha mente. Deus me fez recordar a maneira que foi necessário muitas vezes se retirar para lugares desertos, a gente poder aprender na escola de Jeová, na escola de missão, exercendo o chamado. É porque o povo tem maneira de visualizar. Missionário só é aqueles irmãos que viajam para o exterior, ficam, quer dizer, na mente deles, vai para o local de luxo, tem um carro na porta esperando e não tem noção do que é realmente fazer missão. Ai, Deus um dia me preparou uma viagem e disse assim: você vai. E o meu bebê na época tinha 1 aninho e pouco, e eu disse: Jesus, meu filho é muito pequeno. 1 ano. Estava lá andando há pouco tempo. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Os meus cuidados são melhores do que os teus, Pai. Fazer missão é renunciar. Experiências sobrenaturais com o Senhor. Que eu olho para Ele, sabe assim, e digo: oh, que saudade daquele deserto. Em meio a este deserto, vai entender, tinha uma irmã que ela era muito conhecida nesse lugar, e ela cantava, e para lá ela tinha uma maneira de me chamar. E nesse dia eu estava tão atribulada, eu estava tão, meu Deus, sabe? Tão atribulada que eu digo: você, se possível, você não vai voltar nem na cama. Meu esposo ia trabalhar, na época eu tinha só as 2 pequenas, e ela passou lá e disse: não, vamos para um ciclo de oração, hoje a festa lá na congregação tal. E eu disse: tá certo, eu vou. Quando deu a hora, ela morava assim, tinha que subir uma ladeira, peguei as 2 e saí. Só que eu saí, sabe como? Eu morando. Eu digo: ah, não acredito que eu vou sair só quem? Com essas 2 meninas arrastando no meio dessa ladeira. Quando eu estava subindo, eu sou muito sincera, irmão, tem que ser. Oxi. Quando eu estava subindo, já faz bem tempo, bastante tempo. Estava subindo a ladeira, o sol quente. De repente, eu pude entender que tinha sido uma visão que Deus tinha dado. Eu vi aquele carro, estilo Saveiro, Pampa, parando na frente daquela casa. Aí eu disse assim: aí foi que eu concluí, que só faltava o irmão buscar a gente no carro desse e eu em cima. Glória a Deus. Na hora, instantaneamente, o Espírito de Deus trata dentro de mim e diz assim: como é que eu tenho contigo uma obra missionária, ando quilômetros, ando até de carroça, e tu estás reclamando se eu mandar um carro desse? Eu enfiei a cabeça no buraco, como a gente costuma dizer, que eu não tinha. Mas eu fiquei com vergonha e disse: é verdade, Deus. Ando de jumento, Jesus, é verdade, me perdoe.
E não sabia eu que Deus iria tratar comigo naquele dia. Quando eu chego na casa da irmã, a buzina toca. Ela diz: olha aí, irmã. Olha aí, antes o pastor. Quando eu boto a cabeça para fora, é dito carro. Até da cor que Jesus me mostrou. Aí eu disse: mas a mãe nem falou que era um carro que só cabia uma pessoa na frente. Ela fez: eu esqueci. Mas se você não quiser, não tem problema não. Eu disse: não, já estou aqui, agora eu vou. Jesus já quiser ir embora, ele não botou, vai ter com ela. Ele foi em cima. Fui, chegamos lá, a irmã chegou e disse assim: não, vamos sentar aqui na frente. Eu disse: vamos sentar lá atrás. Vamos sentar aqui na frente, vem, vamos sentar lá atrás, vamos sentar aqui na frente. O irmão pega o microfone para pregar. Nunca vi aquele moço, ele não me conhecia, eu sabia da minha história. No caminho, aquela irmã usou dizer assim para mim: eu sei que você gosta de cantar. Mas ó, negócio de Deus com você é na palavra, minha filha. E olha, eu não disse nada não, mas eu não gostei não do que ela disse. Sabe por quê? Porque eu queria cantar. E cantar para mim encaixava, eu achava bonito e era o que eu queria. Quando ela deu que aquele moço era o microfone, Deus começou a usar a vida daquele homem para mim. De uma maneira, sabe daquela que coloca a gente pelo avesso? E Deus conta toda a sua história e sua trajetória. Glória a Deus. Foi desse jeito. Deus deu uma porção sobre a minha vida que, olha, eu tive que sair carregada praticamente. E Ele disse algo que eu nunca esqueci. Olha, Deus me revela mais o talento desta jovem. Ainda que você cante, meu compromisso com você na palavra. É entregar que Jesus me mantém lá. A gente saiu para visitar as favelas e às vezes eu tenho tanta saudade disso. Viu? Imagina, fazer missão não é só vir para a igreja terça, quinta, domingo, escola dominical, não. Isso não é fazer missão, não. Ah, mas eu já sou crente, minha família já é crente, para que eu vou pregar? E eu, minha família, para quê? O que é que eu me digo? O que eu gostaria de fazer aqui hoje? Eu trouxe um pouco de peixe. Um pouco pão e um pouco peixe. Eu venho aqui com vocês nessa noite. Porque eu entendo o meu chamado. Eu entendo piamente, completamente a minha chamada. E quem sou eu para dizer não diante de tudo que Deus já fez por mim? Aleluia. Ele me tirou Satão das garras da morte. Ai, morte espiritual também. Morte física também. E quando ele disse que tinha essa obra comigo, queria me levantar, que eu iria pregar, eu estou vendo a fidelidade de Deus para a minha vida. Tudo que é seu você tem que transferir para o autor e consumador, para aquele que te alistou. Você vai sair daqui nessa noite entendendo isso. Você foi chamado para dar glória a Ele. Viu? Faça missão por onde você passa. Faça missão na sua vizinhança. Faça missão no seu colégio, na sua faculdade. Faça missão no seu trabalho. Seja um missionário de verdade. Não busque o reconhecimento nem os holofotes, não. Jesus, Ele está vendo tudo. E é isso que importa.